Nós vamos hoje continuar o nosso estudo sobre a teopatia cristã, né? Nós vimos autores judeus e agora autores cristãos. Semana passada, eu comuniquei ao Edson, ontem, que nós começamos, eu fiz uma introdução a esse problema dentro da teologia cristã, apresentando basicamente 3 perspectivas, mas no conjunto era como se fossem uniformes, que foi o Leonardo Boff, João Sobrino e uma teóloga estadunidense feminista, até uma freira, chamada Sandra Schneiders. E eu falei, olha, o Edson é especialista nisso, porque o autor que ele estuda é um grande nome dessa linha de pensamento na teologia cristã, que é o Jürgen Moltmann. E nós temos uma obra do Edson, um livro dele, que é uma espécie de paradigma para entender esse tipo de pensamento. Então, hoje é com ele, eu tenho certeza que ele vai abrir aí um horizonte muito, muito fecundo para a nossa reflexão. Então, Edson, é contigo. Vou tirar aqui o meu. Muito bem, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Eu fiz a minha tese de doutorado em 2002, eu defendi, né? Tem muito tempo, então já tem aí, né? 18 anos. Não me considero, assim, estudioso do pensamento do Moltmann, eu sou interessado, estou sempre voltando, sempre dando uma olhada, mas não sou um especialista, né? Inclusive no Brasil tem vários colegas aí que são especialistas mesmo no Moltmann. E o meu encontro com ele foi muito interessante, porque eu fiz o seminário lá de Campinas, né? E onde estudou o nosso querido pastor Jonas, o Seminário Presbiteriano do Sul, lá de Campinas. E nunca ouvi falar do Moltmann, né? Porque era um seminário, na minha época, bem fundamentalista, foi uma formação bem, assim, contrária a qualquer resquício, né, de uma teologia que não fosse uma teologia mais fundamentalista. Eu me lembro que sequer o Barth, por exemplo, o Karl Barth, né, a gente estudava, e nem, na verdade, nem as obras básicas, né, da tradição reformada, presbiteriana, né, que no caso era no seminário presbiteriano, como Calvino, por exemplo. Na verdade, eu confesso que nem Calvino a gente leu na época do seminário, né? Então era uma formação assim muito fechada, uma formação horrível nesse sentido. E quando eu mudei para o Rio, né, em 92, eu fui para a PUC fazer psicologia. Quando eu terminei a psicologia e conheci algumas pessoas da teologia, fui fazer o mestrado em teologia, né? E aí foi que eu entrei em contato com esses autores, né, do campo protestante, reformado, né, que eu nunca tinha ouvido lá no seminário, né? Então, como o Barth, como o Tillich, né, como o Moltmann. Então, com as aulas da professora Maria Clara lá, né, o Deus da Revelação, me lembro, nós estudamos um livro do Moltmann, e eu fiquei encantado, que para mim, assim, como é que pode uma coisa dessa? Tem um autor protestante dizendo essas coisas, né? Eu não sabia. Então, eu me encantei com o pensamento dele, né? E fiz a minha dissertação de mestrado, né, falando sobre o drama pascal na cristologia do Moltmann. Então, me interessava basicamente a cristologia, sempre me interessou essa ideia da paixão, né? Isso que me fisgou, assim. E depois, no doutorado, muito assim indigesto, muito difícil, mas era um tema que me angustiava demais, era um tema que provocava em mim uma certa mudez, que foi o seguinte: hoje está muito claro isso para mim. Quando eu estava fazendo a introdução da tese, eu saquei na hora. Por que eu vou falar? Porque eu me propus a falar de morte de dor, né? Então são as interpretações contemporâneas do sofrimento e da morte, né? Então, que sentidos, né, o sujeito contemporâneo dá a essas duas dimensões humanas, que é o sofrer e o morrer, né? Então, uma coisa é a dor, outra coisa é a dor integrada numa cultura, ela se transforma num sofrimento, porque, né, a dor é a parte física, o sofrimento é essa dor teorizada, essa dor dita, essa dor simbolizada, essa dor liturgizada, essa dor para a qual a gente procura dar um sentido. E por isso Moltmann, porque para Moltmann, né, essa questão para mim era muito forte da cristologia dele. O Cristo dele é um Cristo apaixonado pela vida, né?
é um Cristo cuja trajetória é uma trajetória de paixão, né? Então, eu entendi que, de repente, o Moltmann poderia ser, para mim, um autor, a possibilidade de um autor que me desse uma potência, assim, para pensar o que eu chamava, naquela época, de uma certa apatia contemporânea. É uma espécie de negação do sofrimento, né? A gente sofre pra caramba, o sofrimento está aí, mas é como se o sofrimento fosse sempre uma derrota, o sofrimento fosse sempre sinal de uma perda, o sofrimento fosse sempre assim o sinal, né, de que alguma coisa não está funcionando, né? Por outro lado, a morte, aquela medicalização fortíssima da morte, né, que foi tão teorizada ali nos anos 70, tal, tantos autores escreveram sobre isso, isso aparece na psicanálise também bastante, né? Que essa hospitalização da morte, né? A cena da morte mudou no Ocidente, né? As pessoas não morrem mais nos seus leitos, né? Amparados pelos seus queridos, podendo falar das suas angústias, né? Podendo viver a dinâmica, né? de um perdão ali, né? Podendo reconfigurar a sua vida. A morte, a cena da morte sempre foi marcada por isso, de repente isso acabou. Né? Morre-se, né? Você morre-se exilado, né? Num leito de UTI, naquele ambiente absolutamente asséptico, né? E sem contar, né? Dessa coisa também, dessa negação da morte, que o Philippe Arrier, o Edgar Morin e outros autores, né? Trabalharam tanto essa temática, né? A solidão dos moribundos, né? O livrinho lá do... eu me esqueci o nome. Então, isso tudo me incomoda. E por que me incomodava? Uma coisa curiosa isso, cara. Quando eu estava fazendo, então, a introdução da tese, mas por que eu estou falando de tudo isso? E aí veio para mim, de maneira límpida, assim, né, como um raio, que é o seguinte, foi aquele período de 4, 5 anos que eu trabalhei como capelão no Hospital Evangélico lá de Londrina, né? Todas aquelas situações que eu vivi, algumas das quais estão relatadas naquele livrinho que eu escrevi com o Jonas, Dores que nos Transformam, né? E que é exatamente uma tentativa de tradução da tese para uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais coloquial, né? Então, essa era a ideia daquele livro. E ali eu trago alguns exemplos, coisa que na tese eu não poderia fazer, né? Então, situações como, por exemplo, aquele senhor, né, que fazia hemodiálise, né, o seu Antônio, e um dia eu cheguei para aquele setor da hemodiálise, era um dos setores mais difíceis para mim, né? Mas eu tinha que ir lá, eu ia, né? Então, e aí eu me lembro ele dizendo para mim outro dia, né, numa dessas visitas, ali na conversa, ele disse assim, pastor, a gente vive é de teimoso, a gente vive, eu me esqueço disso, aquilo me cortou o coração. Por quê? Né, 3 sessões semanais de hemodiálise. Um dia que ele não fosse, ele falecia. A morte está assim, está de frente, né? Eu me lembro uma criança, porque os renais crônicos, né? Então tem toda essa questão da alimentação e etc. E eu me lembro de uma criança, nós fomos, e aí uma vez por mês tinha um aniversário, eles comemoravam aniversário, né, de todos os pacientes ali, de quem, né, fez aniversário, e nós fomos para aquela festinha e tal, eu me lembro que eu cheguei lá, e aí um menininho foi de cabeça no brigadeiro, que era a única vez que pode comer doce é ali, né? Tá na presença, inclusive, das enfermeiras, dos médicos, e de repente esse menino começa a passar mal, passar mal, passar mal. Aí aquela situação, eu olhei para aquilo, os médicos estavam ali, as enfermeiras, a gente se afastava e tal. Eu me lembro direitinho que eu fui lá para a minha saudosa maloca lá, era um ambientezinho, assim, era uma salinha com aquelas telhas e uma formação assim, com umas lâminas de aço, assim, eu não me lembro o nome daquilo, ali era quente pra caramba, aqui no meu escritório, ali onde os capelães ficavam no hospital. Eu me lembro que eu entrei, fechei a porta, comecei a chorar, né? Como é que pode, cara, né? Então, e aí a pergunta que surge nessa hora, porra, por quê, cara? Por quê? Uma criança. Então, eu acho que é isso, né,
que me levou ao Moltmann nesse sentido, porque o Moltmann, para mim, naquele momento, ele foi, não uma resposta, que resposta não há, né? Já o que a gente vai conversar aqui, vocês vão ver, é como um cobertor, né? Você puxa, cobre a cabeça e descobre o pé, você cobre o pé, descobre a cabeça, não tem solução, é uma questão que é um pouco a questão de Jesus. Deus meu, cadê você? Por que uma criança vivendo isso, sofrendo isso, né? Então, dos poucos autores assim desse mundo que eu comecei a conhecer, o Moltmann, né? Ele apareceu para mim assim como um autor que de alguma maneira me oferecia uma resposta, né? Me oferecia digamos assim, uma reflexão, né? Que tornava possível eu falar desse tema, eu teorizar um pouquinho, né? Uma questão que foi existencialmente profunda na minha vida, né? Durante aqueles 5 anos, é como se eu tivesse um grito, e é como se a tese, por incrível que pareça, fosse a possibilidade de, num nível, né, mais acadêmico, mais racional, de eu dizer aquilo, de eu falar daquilo, de eu expressar aquilo, né? É muito interessante isso, é como que por trás de trabalhos acadêmicos, às vezes parece que são trabalhos, né, assim, que não tem muita emoção, são trabalhos escritos na terceira pessoa, fez-se, disse, pensa-se, não sei o quê, mas se você vai fundo, né, e pergunta-se qual é a questão humana, existencial, né, afetiva que está, sempre tem uma questão, e a minha era clara, né, era exatamente aquele choro, né, tampado, exatamente aquelas emoções tantas que eu vivi, né, tantos acontecimentos ali naquele hospital, tantos acompanhamentos, tantas pessoas que eu vi morrer, né, e ali acompanhando naquele hospital. Então, tudo aquilo foi muito forte para mim, foi muito profundo, né? Então, para mim, é como se o Moltmann representasse essa possibilidade, né? É curioso que num livro que o Moltmann está vivo, ele vai fazer 95 anos no mês de março, se eu não me engano, do ano que vem, né? Ele, desses teólogos protestantes, né, mais conhecidos, mais famosos, ele acho que é o único, assim, que, né, um grande teólogo ainda vivo, né? Daquela geração, ele é daquela geração, né? De Karl Barth, né, de Tillich, né? Então, ele vive na Alemanha, né? Num livro que ele escreveu nos anos 90, fazendo uma espécie de balanço, né? As rupturas, as continuidades na obra dele, ele, depois de 30 anos de reflexão teológica, ele diz uma coisa interessante, ele fala, toda teologia que se queira cristã, não, essa teologia é cristã, ela tem que haver-se com o grito de Jesus na cruz. Então, vocês veem, começa por aí. Se uma teologia é cristã, não é porque se diz que ela tem que se haver com o grito de Jesus na cruz. Ao mesmo tempo, ela tem que ser contemporânea, né? E para ser contemporânea, ela tem que haver-se com os gritos dos miseráveis do tempo presente, né? Então, ou seja, como companheira dos sofrimentos da sua época, a teologia cristã é verdadeiramente contemporânea. Não é por causa do seu ritual, não é por causa da modernidade, dos seus gestos, dos seus ritos, né? Das suas liturgias, né? Hoje tem um monte de igreja aí, né? Tudo meio escuro, viraram parece palco de teatro. Aí quando você fala, né, com esses performers, né, eles dizem o seguinte: não, a gente quer ser uma igreja mais jovem, a gente quer ser uma igreja mais contemporânea, a gente quer ser uma igreja mais afinada, né, com a juventude moderna. O que fala que uma igreja é moderna e contemporânea para o Moltmann é o seguinte: se ela é solidária com os sofrimentos da sua época. Não é se o palco dela é iluminado ou não é, e etc. Então é muito interessante isso, né? E outra coisa que ele diz nesse balanço que ele faz, que eu acho que é um momento interessante, ele fala que todas as nossas declarações deveriam ser verificáveis por nossas próprias experiências ou por nossa empatia com a experiência das outras pessoas, né? No caso do Moltmann, então, esse é um dado importante, né, da sua biografia, né? Ele, aos 16 anos, né, em 1943, né, então, portanto, no período da guerra, Hamburgo, Alemanha, a sua cidade foi bombardeada pela Força Aérea Britânica, né?
uma bomba que destruiu, matou 40 mil pessoas na operação chamada Operação Gomorra. Foram 40 mil pessoas. E ao lado do Moltmann estava o seu amigo, um amigo muito querido, que foi estraçalhado pela bomba, né? Então, vocês veem, aos 16 anos. Aos 17 anos, Moltmann, né, estava servindo, né, ao exército alemão, afiliou-se, né, acho que a aeronáutica, se eu não me engano, e tornou-se prisioneiro, ficou durante acho que 3 ou 4 anos, né, durante todo esse tempo como um prisioneiro de guerra, né, na Escócia, né, na Grã-Bretanha, né, e foi lá que ele, né, por intermédio dos capelães, né, que faziam um trabalho de capelania lá naqueles campos, né, conheceu pela primeira vez o texto do Evangelho, né, e depois dali, destroçado, né, em 1948, ele começa a fazer o seu curso de teologia. Ele não tinha vivência nenhuma religiosa, não era de família religiosa, né, os autores dele eram Einstein, Max Planck, né, seria certamente um cientista, né, mas toda aquela situação de guerra o encaminha para a teologia, né? Ele vai, então, começa a estudar teologia, né? E torna-se esse teólogo que todos nós conhecemos, né? E, então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, não precisa esperar o final, não. Vocês podem intervir aí, tá? Pode falar, pode se manifestar, tá? Eu sou meio complicado para ver o negócio da mãozinha levantada. Pode falar mesmo, não tem problema, né? Duas grandes obras que o Moltmann escreveu assim nos anos 60 e 70, que são as duas obras mais famosas dele desse período. Depois, nos anos 80, ele escreve o que ele chama de suas contribuições, né, sistemáticas à teologia. Não é uma teologia sistemática, mas são contribuições, que é a Trindade, Reino de Deus, né? O caminho de Jesus Cristo, a igreja no poder do Espírito, né? Então, são várias obras desses anos 80, que são suas contribuições, mas tem duas obras que são no final dos anos 60 e 70, que essas são, assim, obras basilares, né? Que a primeira delas, ele escreveu em 1964, essa obra foi uma espécie de, né, ponto né, de mudança de trajetória na teologia, que é a obra Teologia da Esperança. Teologia da Esperança. Ele escreveu em 1964, né? O ano aí do golpe militar, o ano em que eu nasci, 1964, né? E depois ele escreveu em 1972 a obra chamada O Deus Crucificado, né? Tá interessante, né? Olha essas duas obras, né? A ideia da ressurreição, a ideia da esperança e depois a ideia da cruz, a ideia do chão, a ideia da humanidade, né? O Deus crucificado, né? Então isso se encaixa bem, né, dentro dessa antiga dialética que está presente na teologia desde o começo, né? Que é a dialética, né? Ressuscitado, crucificado, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, cristologia descendente, cristologia ascendente, né? Na Teologia da Esperança, que é o livro lá de 64, né, sobre a apatia do pós-guerra, Moltmann retoma a intuição de Albert Schweitzer, né, segundo o qual, do começo ao fim, o cristianismo é escatologia. O Schweitzer tem um livro lindo dele, né, sobre a busca do Jesus histórico, que é um divisor de águas também, né, como foi em 64 o livro Teologia da Esperança do Moltmann. E o Schweitzer vai pegar toda aquela pesquisa do Jesus histórico, toda aquela euforia que acontece, e ele vai dizer o seguinte, olha só, Jesus, para mim, e escreve um catatal, né? Trata-se de um livro de uma erudição profunda. O Schweitzer, né? Prêmio Nobel da Paz, o grande, né, teólogo, o intérprete das músicas de Bach, que fez a opção de viver lá em Lambaréné, né? Acho que no Sudão, né? Na África, e se entregou, né? Fez medicina, depois doutorou-se em medicina, né? Para servir melhor os pobres. E nessa obra dele, o Schweitzer vai dizer o seguinte, vocês ficam à procura do Jesus histórico, não sei o quê. Na verdade, se a gente se apoiar, sobretudo, no Evangelho de Marcos, sobretudo, a gente vai descobrir ali
que Jesus foi um profeta escatológico e que o que o cristianismo tem de mais genuíno é esse elemento escatológico, né? E o Schweitzer vai dizer, e essa linguagem escatológica, essa linguagem estranha, essa linguagem difícil para nós assimilarmos, essa estranheza, que é a coisa mais bonita que o cristianismo tem, essa estranheza. O último parágrafo do livro é, e ele vem a nós como um estranho e pede, sigam-me. E se nós não ficarmos rodando na circunferência do nosso próprio umbigo, nós descobriremos o que é preciso fazer hoje. Então, o Moltmann, de alguma maneira, ele faz ressoar essa descoberta, né, da escatologia, né, levantada por Schweitzer, né, e escreve sobre isso no seu livro Teologia da Esperança. Essa esperança que, se a gente pensar ali nos anos 60, lembre-se, por exemplo, no campo religioso, o Concílio Vaticano II, né, que está acontecendo, né? Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis, Martin Luther King, né? Na França, os estudantes nas ruas, né? Quanta coisa está acontecendo, né, nesse período. Aqui no Brasil mesmo, os estudantes nas ruas, etc., já o período militar, né? Então, essa esperança de que o mundo será diferente, é uma coisa tão bonita que o Moltmann, o que ele faz? Ele tira a escatologia daquele lugarzinho de patinho feio da teologia. Então, a doutrina de Deus, a doutrina da graça, a doutrina da cristologia, a doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja, a pneumatologia, lá no finalzinho, a escatologia, como se dissesse respeito às coisas finais, ao que... Não, é a esperança. É a esperança de que o mundo não vai acabar como pizza, é a esperança de que o mundo será diferente, a esperança de que um outro mundo é possível. Essa esperança enraizada, né, naquele que transcende todas as possibilidades da história. Se a história diz não, se a vida diz não, se a vida é opressão, a esperança é o não do não. Ela diz que é possível uma outra vida, uma outra perspectiva. Né? Então, o efeito dessa esperança é revelar a realidade, o seu ainda não, o seu vir a ser. Né? Então, é muito interessante que, se a gente pegar, por exemplo, um Paulo Freire, nosso aqui, a reflexão sobre a esperança está muito presente na obra do Paulo Freire. Né? Ficou famosa aquele verbo que ele inventou, o verbo esperançar, né? Esperançar é exatamente, né, de alguma maneira, fazer parte desse movimento, né, de descoberta desse futuro que está no presente, de dizer não àquilo que me aliena, de dizer não àquilo que me dói, aquilo que me, né, desumaniza. Então, aí está o elemento da esperança. Claro, Rubem Alves escreveu o seu trabalho, né, para uma teologia da libertação, mas quando o editor lá nos Estados Unidos leu, em 1968, falou assim, não, vamos chamar isso aqui de dar esperança, porque a esperança é a palavra de ordem. E, em certo sentido, o trabalho do Rubem Alves é um trabalho sobre a esperança, sim, do começo ao fim. Não é uma coisa anômala, não. Não é uma descaracterização da temática. A temática da libertação está lá, mas a temática da esperança também está. Inclusive, nesse livro, detalhe, o Rubem Alves faz uma crítica à noção de esperança do Moltmann, dizendo que em Moltmann é uma coisa muito idealizada, é uma coisa ainda muito transcendental, é uma coisa ainda muito do futuro. A ideia de esperança do Rubem Alves é mais uma ideia do Paulo Freire. Esperança é nesse embate contra esse não que a vida está me dizendo, eu digo não para o não, nasce alguma coisa daí. Sempre nasce alguma coisa daí. Né? Então, o Rubem faz uma crítica a essa teologia da esperança. Então, é curioso que a crítica diz assim, ó, falta o negativo na noção de esperança do Moltmann, dizia o Rubem Alves. Falta o elemento dialético, falta essa coisa do negativo, do não. Falta essa coisa do chão, falta essa coisa da cruz, vamos dizer assim numa linguagem teológica. Né? Então, é muito interessante. 1972, o Moltmann escreve o seu livro O Deus Crucificado. Olha que coisa curiosa, o Deus Crucificado. Né? Então, aí ele vai trabalhar a chamada teologia da cruz,
essa teologia que é a teologia paulina por excelência, né? Lá em 1 Coríntios, no 1º capítulo, eu não vim saber outra coisa vocês senão Jesus de Nazaré e esse crucificado, né? O Deus crucificado, a teologia da cruz, essa cruz que é esperança para nós e que é escândalo para os judeus, é escândalo, é um escárnio. Ela reaparece em Lutero, né? Na reflexão luterana, é muito forte a ideia da teologia da cruz, e principalmente em contraposição à teologia da glória, né? Medieval, né? Então, e depois ela reaparece mais contemporaneamente, talvez mais do que nunca, né? Ela reaparece nessa figura que é o Moltmann, né? Então, o que é a cruz? A cruz, ela ajuiza toda forma de esperança. A cruz, ela dá chão à esperança. A cruz, né, ela diz se essa esperança não é um oba-oba. É a cruz que vai dizer, né? A forma da esperança é a lembrança da cruz. Então, olha que bonito o trabalho do Moltmann nesse sentido. Eu desconfio que, quem sabe, ele não está dando aí uma resposta ao Rubem Alves. Que as críticas foram muito interessantes, né, do Rubem nesse sentido. Falta chão essa noção de esperança do Moltmann. Ele vai lá e escreve, né, 4 anos depois, o Deus Crucificado, né? Que é esse livro aqui, ó. O Deus Crucificado. Né? Ora, então, a cruz protege a esperança contra essa coisa entusiástica. Sem a cruz, a esperança se torna superstição, né? Então, a cruz aparece como uma forma presente de ressurreição. Né? Porque fala de ressurreição, a ideia, né, uma coisa meio abstrata, uma coisa meio, né, metafísica, né? Então a ressurreição, ela se torna visível, ela se torna presente, né? Com essa ideia da cruz. A cruz é uma declaração, e aí a gente vai entrando na nossa temática, né? É lá que a gente quer chegar nessa coisa da paixão, né? Nessa coisa da Então, o que vai dizer o Moltmann? A cruz é uma declaração não apenas de Deus, mas a cruz é uma declaração sobre Deus. Então, não é apenas uma declaração de Deus, que Ele nos ama, que Ele é isso, que Ele é... Mas é uma declaração sobre a vida divina, para usar uma expressão mais, né, cristã, sobre a vida trinitária, sobre a vida do Espírito, do Jesus e do Deus Pai. É uma expressão da vida trinitária. Não é só é uma confissão de Deus para nós. É uma confissão sobre Deus, como é que Deus funciona, né? Então, a cruz, ela é reveladora da vida trinitária. Então, isso é interessante porque o Moltmann vai dizer o seguinte: para o protestantismo clássico, até hoje é assim, só importa o que a cruz significa para nós, né? Essa visão meio utilitarista. O que a cruz significa para nós? O que a cruz é para nós? Então, o Moltmann levanta a seguinte problemática: o que a morte de Jesus significa para o próprio Deus? Né? Como é que o próprio Deus lidou com essa morte do seu próprio filho? Então, é muito interessante esse movimento, que é um movimento teórico, né? Abstrato, assim, é um momento reflexivo, mas ele tem intuições interessantes, é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Né? Ou seja, Moltmann coloca a temática das implicações teológicas da cruz, né? Então, não só soteriológica é soter de salvação, né? Então, não é o que a cruz significa para mim, mas também é uma questão teológica. O que a cruz significa para o próprio Deus? E quando o Moltmann começa a mexer com isso, escarafunchar a teologia da cruz lá de Lutero, a teologia da cruz lá de Paulo, ele vai descobrindo o seguinte, que essas categorias de Deus, esse teísmo mais abstrato, né, do Deus que cria o mundo, coloca em movimento, do Deus providente, que está observando tudo, cuidado, o olhinho que olha, o Salvador está olhando para você, esse Deus, essas categorias
são insuficientes para falar do Deus da cruz de Jesus Cristo. Se não tivesse cruz, seria até interessante essa figura de Deus, mas a cruz, ela coloca uma interrogação, um ponto. E aí o que acontece? Que a cruz, ela questiona, a cruz ela ataca, a cruz ela desconstrói essa noção de uma impassibilidade divina. Né? Pensando bem geralmente, assim, bem caricaturalmente, né? Se Deus realmente chora a morte de si próprio no Filho, né? Se Deus recebe ali uma punhalada no próprio coração, então a primeira coisa que vai por água abaixo é a ideia da impassibilidade divina. Não tem jeito de falar de um Deus impassível, que é esse o Deus, né, dos filósofos. É esse o Deus, né? Lembra-se que a gente falou na última aula, né? Quer dizer, acho que o Alexandre também tem enfatizado isso muito com vocês, né? É desse Deus, né, que criou o mundo, o primeiro motor imóvel lá do Aristóteles, criou o mundo, pôs o mundo em movimento e até logo. E fica lá intervindo de vez em quando, fazendo um milagre aqui, um ali, dando uma ajudinha aqui, ali, etc, etc. Né? Então, essa compreensão de Deus, e que infelizmente até hoje a nossa compreensão é impressionante isso, porque o cristianismo ele teve que lidar com essa contradição. Falar desse Jesus dos evangelhos, que é o Jesus apaixonado, que é o Jesus que grita, Deus, cadê você? Falar disso num ambiente grego, marcado pelas categorias de compreensão gregas, marcada por essa metafísica, marcada por essa ideia do theos, né, apatés, do Deus apático de Aristóteles. Então, é como se eu precisasse usar essa linguagem para transmitir essa coisa que eu estou querendo falar, mas essa coisa que eu estou querendo falar não cabe nessa linguagem. As categorias de Deus do judaísmo não tem nada a ver com essas categorias, né, dessa compreensão mais metafísica do Deus apático, não tem nada a ver, mas o cristianismo até para sobreviver teve que falar essa linguagem, né? E esse é o grande problema nosso. Como falar do Deus de Jesus, né? A partir da história de Jesus, da vida de Jesus, né? Não cabe esse Deus apaixonado, que chora, que ri, que se ira, como é o Deus do Antigo Testamento, né? Não cabe nessa caixinha, né, que é muito interessante da compreensão grega, né, do theos apatés, nesse sentido. Né? Então, uma coisa curiosa é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, viu, Alexandre? Eu vou falando assim, você fala aí o tempo. Talvez eu não fale tudo que eu, né, teria para falar aqui, mas eu vou tentar enfatizar algumas coisas que eu acho que são importantes assim para nós, tá? Se você quiser me interromper, qualquer coisa aí, por favor. Então, a primeira coisa, assim, quando a gente vai para esse Jesus, ou Deus de Jesus, né? E uma coisa que impressiona muito a gente, essa é uma frase do Mote, diz assim, a vida de Jesus é a paixão de uma história e é, ao mesmo tempo, a história de uma paixão. Ô, Rutinha, isso aí vai cair na prova, hein? Você anota isso aí. A vida de Jesus é a paixão, é um patos. E é o patos de uma história. O que significa isso? Né? Vamos escarafunchar isso, vamos, né, assim, tornar isso aí mais... Que o sofrimento de Jesus não são acontecimentos involuntários, incidentais, como, por exemplo, isso que está muito presente nas nossas teologias, assim, né? Muito presente nos hinos que a gente canta, nas liturgias, a ideia de que Deus resolveu dar o seu Filho, Deus resolveu crucificar o seu Filho, Deus não... A morte e o sofrimento de Jesus não são queridos por Deus. Esse é um ponto. Não são, né, acidentes, não são coisas assim que aconteceram com alguma coisa que veio de fora, que Jesus não está sabendo de nada. Né? A morte e o sofrimento de Jesus não são queridos por Deus.
Eles não são o cumprimento de um desígnio arbitrário divino. Deus resolve lá na eternidade, para pagar os pecados do mundo, eu vou fazer o meu filho sofrer, vou fincar os pregos do meu filho, vou colocar Jesus na cruz. Não tem nada a ver essa compreensão. Sofrimentos, a morte de Jesus é a consequência dessa paixão radical dele pela vida, pelo outro, por Deus. Olha a ideia do pathos. Olha a ideia de uma teopatia, então, uma teopatia. As primeiras palavras daquele texto que eu falei para vocês, do Deus crucificado, as primeiras palavras, está lá na primeira frase, é assim, ó, a cruz não se ama, nem se pode amar. Eu amo a cruz. Quem ama a cruz, o caramba! A cruz é um instrumento de tortura. Como amar a cruz? Ou seja, a gente tem que pensar a cruz como consequência dessa opção passional de Jesus, a paixão pela vida. A morte e o sofrimento na vida de Jesus foram consequências dessa paixão pelo Deus a quem ele chamava de Pai, trazia tão perto. Vocês imaginam isso para aquela religião do templo lá, né? Que concentrava toda a espiritualidade, concentrava toda a liturgia, concentrava toda a ritualidade, tudo tem que passar pelo templo, tudo implica sacrifício, tudo implica dinheiro, tudo implica a riqueza do templo, etc. Jesus desqualifica tudo isso, nem o faz assim verbalmente, ele passa longe disso, desculpa, ele caga para isso. E isso gera ciúme, isso gera inveja, isso gera ódio, isso gera essa situação nos donos do poder, naqueles que são os poderosos da religião e de tudo. E aí vem as consequências de alguém apaixonado pela vida. Se tem alguém apaixonado pela vida, esse tal é Jesus de Nazaré. Apaixonado pela vida, apaixonado pelas mulheres, apaixonado pelos pobres, apaixonado por tudo que vive, Voltando ao Schweitzer, é um homem que descobriu a reverência pela vida. Tudo que vive merece viver. Tudo que vive, tem direito a viver. Então, se a morte de Jesus, se o sofrimento de Jesus, é fruto dessa sua paixão, a vida de Jesus é a história de uma paixão. E é a paixão de uma história. Então, trata-se de recuperar, esse é um trabalho que a teologia tem que fazer, então, nessa perspectiva. Recuperar na história de Jesus Cristo, a densidade histórica do seu caminho, da sua vivência. Isso é importante. Por que Jesus sofreu? Por que Jesus foi tão perseguido? Quais as escolhas que Jesus fez? Quais as escolhas mesmo que Jesus foi fazendo na sua vida, de tal maneira que trouxeram sobre ele essa ira, essa raiva, a ponto da cruz aparecer como uma consequência disso? Mexeu com o poder, mexeu com as estruturas. Por isso que a teologia da libertação, por exemplo, ela é filha desse pensamento. Ela radicalizou isso. Então a gente tem que buscar aquelas causalidades externas que estão na base do sofrer. Jesus fez a opção pelos pequenos. Então, recuperar isso. Nós também temos que fazer essa opção. Então, os diversos conflitos que Jesus passa a viver, o conflito teológico, por exemplo, com as autoridades religiosas do povo, principalmente os saduceus, porque os
como é que é o nome dos saduceus? Não, como é que é os rabinos da época de Jesus, que nos evangelhos aparece demais o problema de Jesus. Com os fariseus. Tem que entender e por que os fariseus? Porque os fariseus, eles são os pastores do povo, cara, é o que está mais perto ali de Jesus. Os saduceus é uma coisa que é o grande problema, não são os fariseus. Os fariseus são pastores, né, que estão ali tentando, são legalistas. Mas é o que está mais próximo, né? É o que oprime ali mais de frente, né? Esses manipuladores, né, do povo, que a gente está aí, que a gente vê o tempo todo, né? Então, as autoridades religiosas, Jesus está sempre num conflito teológico. O conflito político, por exemplo, de Jesus com o poder romano. A gente espiritualiza demais essa história, a gente desapaixona demais essa história, a gente transcendentaliza demais a vida de Jesus. Por isso que a história de Jesus é a história de uma paixão, é a paixão de uma história. A pena que Jesus recebeu foi a crucificação, a crucifixão, não foi outra. E o que é a crucifixão? Frei Beto, que sempre gosta de dizer isso, Jesus não morreu deitado, podia até acontecer, né? Morreu deitado, repousando, né, numa rede lá da Galileia, morreu fruto de uma pena, e que é uma pena política, que era dada a sediciosos, a pessoas que de alguma maneira, né, incomodavam o poder político. Essa é a verdade. Né? Então, como é importante, você vê, é outra perspectiva. Então, é um apaixonado ali, um apaixonado. Deus é um apaixonado. Mas, o que o Moltmann vai dizer? Sim, é verdade. Essas causalidades externas e exteriores, elas são fundamentais. E elas aclaram, né, por que Jesus foi condenado como blasfemo e revolucionário. Né? Mas aí a sacada do Moltmann é essa. Aí ele vai fazer, né, um exercício assim, meio mirabolante, etc. Né? Mas ele vai dizer o seguinte, mas essas causalidades, né, ser blasfemo, ser revolucionário, e as consequências que isso trouxe desses poderes, né? Então vamos matar esse blasfemo, vamos matar esse revolucionário, vamos eliminar essa pessoa. Isso é importantíssimo, então isso aclara a sua condenação, torna claro para nós, mas o que o Moltmann vai dizer? Mas não explicam o seu tormento íntimo, propriamente dito, das suas dores e da sua morte. É que nem uma mãe que perde um filho, né, numa situação aí, digamos, não sei, uma situação hipotética, alguém que perde o filho, e aí o Alexandre chega lá como pastor e vai fazer né, ali naquele momento, né, só a religião é para dar conta disso, né, alguma palavra, algum rito ali para expressar o absurdo daquela situação, um jovem, né, que de repente é ceifado da vida, né, num acidente, sei lá o que seja, e de repente o Alexandre chega lá e faz todo um discurso político, um discurso, ó, na verdade o que matou esse menino, esse acidente, na verdade ele pensando assim, fazendo redução assim, na verdade foi o sistema econômico que matou esse menino, na verdade foi o sistema político, tudo isso é verdade, mas eu pergunto se aquilo aclara o sofrimento daquela mãe, daquela família. Se aquilo realmente, é como se o Moltmann estivesse dizendo isso. Essas causalidades externas, elas aclaram, né, por que ele foi condenado como sedicioso, né, mas não explicam assim o seu tormento íntimo. Então é nesse sentido que o Moltmann vai propor uma outra causalidade, uma causalidade que ele chama de interna, né, que está na base, né, da paixão, da morte de Jesus. E ele vai dizer, Jesus, a dor de Jesus, tem também a ver com o abandono que ele sofre da parte de Deus, a quem ele chamara de Pai. O abandono. Deus, cadê você?
Onde está você que não faz nada? Por que eu estou vivendo tudo isso? Interessante que o Evangelho de Marcos é que guarda, né, esse Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que é a expressão lá aramaica. E se a gente olhar no Evangelho de Lucas, se a gente olhar mesmo no Evangelho de João, a impressão que dá é que já uma espécie de, a própria tradição já cuidou de fazer uma espécie assim de costura para tornar aquele grito menos, contudo que seja feita a tua vontade. Contudo que... Então, assim, já percebe ali que há uma espécie, na própria tradição dos evangelhos, uma espécie de jogar um pouquinho de areia naquele grito, mas o grito está lá no Evangelho de Marcos. Deus meu, cadê você? Então, esse tormento íntimo, essas causalidades externas não dão conta. Tudo é verdade, né? Você vai fazer, foi por isso, foi por aquilo, tem um monte de razões que levaram Jesus. Mas ele sofreu uma dor profunda, segundo o Moltmann, um tormento íntimo, né? Que é exatamente esse abandono que ele sofre da parte a quem chamou de Abá, a vida inteira Abá, paizinho, proximidade radical, esse balbúcio infantil, né? A primeira coisa de uma intimidade, tão lindo isso, a maneira como Jesus se dirigia a Deus, Abá, pai, pai. Então, as causalidades externas e as causalidades internas. As externas, o Moltmann chama, é a morte do Messias. Então, por exemplo, Messias por quê? Porque Jesus experimenta a morte pela recusa que ele faz, o movimento de recusa que lhe é próprio, né? De não aceitar, de não querer, de não topar essa ideia de instaurar um reino de força. Jesus recusa um messianismo, isso está muito na base da morte de Jesus, cara. Jesus recusa um messianismo que imponha miraculosamente sobre mulheres, sobre homens, que se imponha para modificar sua condição histórica. O messianismo de Jesus, e nesse sentido, ele desagrada, né, assim, a religião. O messianismo de Jesus é um messianismo contraditório, que confunde até os discípulos, tem muita dificuldade em entender isso. De um Deus que cura pelas suas feridas, de um Deus que é forte na sua fragilidade. Então, longa conversa, um longo caminho para pensar, né, nessas causalidades externas, a ideia do Messias aí. Jesus é um Messias contraditório. Mas, num plano interno das causalidades internas, né, Jesus experimenta a morte do Filho de Deus. E é aí que estaria, segundo Moltmann, a concepção estritamente teológica da cruz. Teológica. O abandono de Jesus por Deus, por aquilo que ele chamou de Pai. Essa é a mais profunda realidade teológica do evento da cruz. E isso mostra, né, os termos, né, nos quais a teologia da cruz deve falar do sofrimento de Deus, sofrimento de Deus. Porque Deus sofre o abandono de si mesmo no abandono de Jesus na cruz. É Deus quem está ali. É Deus quem está recebendo aquela facada. É Deus quem está recebendo aqueles pregos. É Deus quem está crucificado. Na cruz, Deus luta com Deus. Deus lutando com Deus. É Deus clamando a Deus. É Deus morrendo em Deus. Deus sofre o ato do abandono de si mesmo no abandono de Jesus. O que isso significa? Que há
concreta história de Deus na morte de Jesus contém em si todas as profundidades, contém em si todos os abismos, contém em si todos os absurdos, catástrofes, contém em si esse absurdo, por exemplo, que é daquele homem estuprando aquela menina desde os 6 anos de idade. Que loucura! Essa coisa que foge de qualquer compreensão, essa coisa que é o absurdo, é o absurdo. Aqueles 6 milhões de judeus, porque eles, não nós, essa paixão, essa história de Deus, da vida trinitária, contém em si todos os abismos da história humana. E a gente poderia dizer que é uma espécie de história da história, história da história. O que significaria, assim, que não há sofrimento nessa história que não possa ser convertido em sofrimento de Deus. Não há morte nessa história que não se converta em morte de Deus. E da mesma maneira, não há felicidade, não há alegria que se integre na eterna alegria de Deus. É aquela ideia da Daura Tisoli que eu falei para vocês da última vez, né? A presença de Deus nunca é observadora, né? Aquele teísmo abstrato. Deus está observando, está controlando, de vez em quando intervém. A presença de Deus nunca é observadora. É dor ou alegria de Deus. Não tem meio termo. O Moltmann, ele diz assim, ó. Deus não se faz uma religião de modo que se participe dele mediante ideias e sentimentos religiosos. Deus não se faz lei de modo que se participe dele obedecendo-lhe. Deus não se converte em um ideal de modo que se chegue à comunhão com ele mediante um esforço constante. Ao contrário, Deus se humilha e morre a morte de todos os abandonados de Deus, de modo que mulheres e homens possam experimentar a força da sua solidariedade. Por que Deus se silencia? Para ser o pai de todos os silenciados. Porque Deus se emudece para ser o pai, a mãe de toda a mudez nessa vida. Deus meu, por que me desamparaste? Então, é muito interessante porque essa construção do Moltmann, né, essa coragem dele, eu acho que foi um teólogo corajoso. E nesse sentido, vou pegar o gancho aí do Alexandre, que falou para vocês, né? O John Sobrino. John Sobrino foi uma espécie de filhote, né? É vivo ainda, né, do Moltmann na América Latina, né? Ele meio que atualizou as concepções do Moltmann, né, para a nossa América Latina, né, El Salvador, né, todo aquele contexto também horrível salvadorenho, né, aqueles padres jesuítas sendo mortos lá, né, Dom Oscar Romero, toda essa coisa, exatamente de figuras que apaixonadas, que quiseram, né, viver essa paixão pelo povo e foram crucificados, né. O John Sobrino diz uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, então, quando aqueles concílios, né, aqueles primeiros concílios, Niceia, Éfeso, Constantinopla, aqueles primeiros concílios ecumênicos, onde foi se formulando essa doutrina, né, essa trinitária, onde foi, né, toda aquela conversa que para nós é tão complicado, né, para mim, sobretudo, né, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, aquela linguagem é de uma abstração, que ali é o suprassumo exatamente desse invólucro da linguagem grega,
né, num conteúdo que não cabe naquela linguagem. Então, ele é da mesma substância, ele é da mesma natureza que o Pai. Isso são palavras que, por exemplo, a tradição bíblica desconhece. Essa linguagem mais existencial, mais histórica, né, essa linguagem mais narrativa, né, tudo aquela linguagem assim, essencial, aquela linguagem abstrata, não tem nada a ver. Mas o John Subin vai dizer uma coisa interessante. Na verdade, o que estava em jogo naqueles primeiros concílios não era exatamente se Jesus era Deus, se Jesus tinha natureza divina, se Jesus só tinha natureza humana, porque essa é a controvérsia, né? Para a gente resumir é isso. Afinal, é Deus ou não é Deus? É natureza humana? Ou tem duas naturezas? Como é que elas se cruzam? Né? Na verdade, vai dizer o John Sobrino, o que estava em jogo lá em Nicéia, por exemplo, né? Lá no século IV, era quem era o Deus de Jesus. Portanto, se admite que Jesus é Deus, tem-se que falar da dor em Deus, da morte em Deus. Então, o John Sewell diz, então, na verdade, Nicéia, os conciliares de Nicéia, com todo o problema da linguagem, eles foram corajosos. Então, é como se o Moltmann tivesse um pouco essa coragem nicena de tomar posição quanto a essa equação. A equação é essa: Deus e sofrimento. E o que Moltmann faz, então, é resgatar esse pressuposto dos primeiros concílios. Claro, fazendo uma crítica pesada, né, a essa essencialização da linguagem, né, dos evangelhos, fazendo uma crítica a essa deshistorialização, né, do anúncio do evangelho, que é um anúncio tão narrativo. Isso é lindo a gente observar, né? Fazendo você pega na história, assim, lá do primeiro século, começo do segundo século, né? Não deixes de gelar do Jesus que viveu, que comeu, que andou, que, pô, é tão, só falta falar que cagou, que mijou, que, né? Que amou, né? Você pega, olha a diferença, né? Ele é homúcios, da mesma substância de Deus, é uma linguagem totalmente diferente. Claro, o Moltmann vai fazer a crítica também disso aí. É evidente, né, que isso é um problemaço. Né? Mas, na verdade, o que ele quer dizer é que a divindade é afetada pelo sofrimento e pela morte. O pathos está em Deus. A morte e a dor estão em Deus. Como é que isso é possível? Aí voltamos um pouquinho àquela nossa conversa, né, sobre o Heschel, né, na perspectiva grega, né, que é a perspectiva daqueles primeiros concílios. O divino não tem necessidades, o divino é imutável. Né? Por quê? Porque toda mudança manifesta uma falta do ser. Imagina Deus. Deus é livre, a liberdade do divino está precisamente nisso. Deus está acima dessas patai, né, desses sentimentos, desses afetos humanos como amor, inveja, ira. É o Theos apatés, é o Deus apático, é o princípio metafísico essencial desde Aristóteles. E o princípio que daí deriva, antropológico, né? Se a gente pensar teologicamente, é isso. Antropologicamente, como é que isso se deriva? Como é que isso se faz presente, né? Concretamente? O princípio que daí deriva é a ataraxia, né? Então, é uma espécie de imobilidade, uma espécie de o homem inteligente, a pessoa inteligente está acima dos afetos do corpo. Imagina esses sentimentos pequenos aí. Ele vive nas altas esferas do logos. Então, se o ideal do sábio é fazer-se como divino, então ele tem que viver uma vida de apateia. Apateia. Ora, a fé cristã viu-se obrigada a encarar esse paradoxo desde o começo, como eu disse para vocês lá atrás. Afirmar o sofrimento e a morte de Cristo. E, ao mesmo tempo, afirmar a imunidade de Deus à dor, que é essa compreensão, né, metafísica aí. Como é que faz? E aí é que está o ponto.
Por isso, Moltmann vai propor uma teopatia. Uma teologia é insuficiente. Não se trata de um pensamento sobre o ser divino. Quem é Deus? Trata-se de uma experiência do patos divino, teologia da cruz. E falei do Heschel, né, da última vez, foi no Abraham Heschel, né, que viu essa ideia da teopatia. Lembram-se? Para Heschel, por exemplo, o que o Antigo Testamento vai chamar de ira de Deus, nada tem a ver com essas categorias antropomórficas dos humores humanos aplicados a Deus. A ira divina é um outro nome para o seu patos. É precisamente o patos divino. O Deus é Deus apaixonado. Quando vê uma injustiça, quando vê alguém sendo pisado, quando vê um filhinho sendo humilhado, ele grita. Isso é a ira de Deus. O contrário do amor não é a raiva, não é a ira. O contrário do amor é a indiferença. A ira é o momento do amor, é o momento da paixão. Por isso, né, essas categorias desse monoteísmo filosófico não dão conta, não conseguem expressar a experiência judaica de Deus. Isso que o Heschel dizia, não é? Porque essa experiência é uma teopatética, é uma experiência teopatética, é a experiência da paixão divina, não uma teoria da impassibilidade do ser divino. E como vimos lá no Heschel, qual é o princípio antropológico que daí deriva? O homo simpatéticos. Então, por isso é que deve haver uma verdadeira revolução na teologia, uma revolução no conceito de Deus. Porque o que nós vemos aí, a partir, né, dessa história de Jesus, a história da cruz, é esse paradoxo do amor, da paixão. Quanto mais se ama, mais vulnerável se torna. Quanto mais somos capazes de sofrimento, maior é a nossa capacidade de ser feliz. Isso falando da gente, não é verdade? Quanto mais você cria um mundo artificial, se protege do sofrimento, se protege das dificuldades. A mesma coisa um filho, um pai que cria um filho querendo que ele não tenha problema nenhum. Não vai aprender a andar de bicicleta nunca, porque vai correr riscos, vai cair, vai se ferir. Essa vulnerabilidade, né? Ao mesmo tempo que o amor injeta vitalidade na vida, por isso mesmo a gente percebe com mais força a mortalidade da morte. Então, para nós, quais as consequências disso para a experiência cristã de Deus? A consequência, por isso que eu fui buscar lá, né? O que me incomodava é essa apatia, o que me incomodava é esse esquecimento, esse, né, colocar a dor de lado, né? Como se a dor fosse sempre expressão de uma derrota, como se o sofrimento fosse sempre uma coisa, não tem que fugir dele, é uma coisa... Veja bem, eu não estou afirmando aqui, não estou fazendo aqui a apologia do dolorismo, aliás, eu critico lá demais na minha tese isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que viver, dizer sim à paixão do amor, é estar consciente da nossa vulnerabilidade. A gente ama, mais vulnerável a gente se torna. Sob o signo dessa teologia patética, sob o signo desse Jesus crucificado, viver é dar-se, é doar-se, é entregar-se, é abrir-se. Desde cedo, desde o começo. O Deus de Jesus, o Deus de Nicéia, o Deus dos profetas, o Deus dos místicos, o Deus da Shekinah, como vai dizer lá o Heschel, né? O Deus da Kenosis, né? Filipenses capítulo 2, lá aquele texto lindíssimo. Então, quem quiser guardar-se, né? Jesus foi tão claro com aquelas metáforas da semente, né? Quem quiser guardar-se, conquanto se iluda nessa posição, não existe. Doem-se também, fazem doer, mas não, porém, a dor do parto, aquela que faz nascer os que se ofertam e se oferecem em verdade. A apatia
ao buscar esse evitamento da dor e da morte o tempo todo. A música lá do... esqueci o nome dele, Doutor, eu não estou sentindo nada, né? Às vezes é uma necessidade tão grande, né? De buscar esse lugar de ataraxia, de buscar esse lugar de calmaria, de buscar esse lugar de paz. É uma necessidade tão grande que o efeito que isso tem é nos tornar mais apáticos ainda. Doutor, eu não estou sentindo nada. Qualquer coisa que me sirva, tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. A apatia, né, ao esmerar-se nesse evitamento da dor e da morte, ela rouba a nossa vida. É isso sim que acontece. Eis a dor que nos faz mais doentes, a dor de não querer sentir dor. Bom, depois aí eu vou fazendo um trabalho mais assim de crítica pastoral e etc. Mas, enfim, eu não queria entrar nisso, porque aí o nosso tempo vai embora. Então eu vou parar por aqui, né? Assim, e abrindo aí para as perguntas, para as colocações de vocês, para as, enfim, essas interrogações enfim, é isso. Edson, muito bonito. Oi, Anderson, vai lá. É o seguinte, os salmos, tem muito salmo do justo perseguido. Para mim, eu li um artigo sobre isso. Então, todo justo perseguido usava um salmo. Jesus, porque é Deus meu, por que desamparaste? Isso daí, ele era judeu. Então, ele toma um salmo e pega em toda a plenitude o salmo. E no final, ele dá uma seja feita a tua vontade. Então, eu acho que isso mostra como tinha injustiça. Praticamente, dentro de o saltério está cheio de salmo ao justo perseguido. Jesus foi um deles. E outra coisa, Jesus foi condenado pelo Império Romano pela a desorganização sistemática que estava havendo no tempo de Tibério. O processo não chegou a Tibério que deveria ter chegado. Eu sei que isso nada modifica a parte espiritual, mas você vê como uma política perversa que estava havendo em Roma causa sofrimento no mundo. Eles derrubaram florestas para colocarem pessoas nas cruzes. Então, o sofrimento de Jesus, junto com ele tinham centenas de pessoas crucificadas. E eu vejo que esse é o mundo. A única coisa que eu não vou falar que eu não me conformo, que é o seguinte: Deus todo-poderoso. Se é todo-poderoso, é todo-poderoso. É onisciente, é onipresente. Então, alguma qualidade dessa não está funcionando em qualquer teologia. Porque é o seguinte, ele pode ficar chateado. Tá, ele sentiu dor. Por que não fez nada? Essa pergunta, que é histórica, eu acho que eu não sei se algum teólogo consegue responder. Você pode até sublimar a dor, que ela faz parte, não sei o que lá e tal. Mas se ele quisesse, poderia. Aí vem Santo Agostinho, sei lá, livre-arbítrio. Ora, é sair pela tangente, não é livre-arbítrio. Eu acho que se tem sofrimento, ele poderia ter tirado Cristo. E acho que ele também deu. Quer dizer, Jesus deu um roteiro, eu vou falar a palavra grosseira, roteiro, para você fazer a vontade de Deus. O que quer que façam para você, faça para o outro. Ele foi bem simples, mas ele não ficou de braço cruzado e esperando, não. Vocês têm que modificar. Não basta falar, tem que fazer. Se vocês não fazem a minha vontade. Tem aí evangelho que fala, vocês creem, isso é ótimo. O demônio também, mas treme. Eles creem e tremem. Então, eu acho
É porque esse assunto é muito difícil para mim. Minha inteligência não passa de um olhar para o umbigo. Mas eu acho que se Deus é tudo aquilo, alguma coisa está falhando. Continuar lá com os gnósticos. Os gnósticos, a primeira pergunta que eles fizeram, qual foi? O mundo que tem é esse que está aí, porque Deus, numa dessas três aí, ele não está seguindo. Aí outras teorias vieram para quê? Para dizer, não, Voltaire lá vai dizer, não, a coisa pode ser um pouquinho melhor. Vamos cuidar do nosso jardim. Vamos cuidar do nosso jardim. É filosófico, é bonito, mas é o que a gente pode fazer. Agora, você não consegue explicar uma criança sofrendo em plano nenhum. Plano. Que plano é esse? Essa dor tem que motivação? Santo Agostinho, eu acho que até criança batizada e tal pode ir para o inferno. A doutrina dele lá. Mas, para mim, isso é tremendamente difícil. Você pode definir nomes, fazer o que quiser, mas, na prática, o Moltmann, o que ele disse que era o sentido da dor? Assim, no sentido que eu vou aceitar porque Deus, embora seja poderoso, mas não faz. Se você olhar bem os salmos, todos eles, poxa, me responde Deus. Se você observar os salmos, eu acho que um terço deles é do cara sofredor. Um terço, no mínimo. Deus deu, por que me desamparaste? É só o Salmo 22. Ele pega na integralidade, ele começa e dá um fecho, realmente, seja feita a tua vontade. Isso é fé. Mas agora, comparar Jesus com um mortal comum, ele tinha muito mais espiritualidade que qualquer pessoa. Então era mais fácil ele... Não sei o que vocês acham disso. Bom, bem lembrado, né? O Salmo 22 que Jesus evoca nesse momento. E aí é que está o ponto. Né? Eu não quero explicar nada aqui, não quero, como eu disse no começo, eu não quero oferecer uma resposta. Porque eu sei que não tem. Eu só quero o seguinte, manter essa pergunta aberta. Moltmann diz o seguinte, a grito de Jesus na cruz é a ferida aberta de toda a teologia. É uma ferida. Então, a gente fecha quando vem com essas explicações. A gente fecha, tenta fechar, né? Na verdade, não se fecha, tenta fechar. Né? Então, é como se, na verdade, sobrasse em Jesus, para Jesus, por conta dessa paixão, não é ressentimento. Não é ressentimento. Sobrasse para Jesus, né? Diferente de Sócrates, por exemplo, ambos lutam pelas mesmas coisas, digamos assim. Mas a maneira como ambos vivem a sua morte é diferente nesse sentido. Né? Então, a morte, há um certo inconformismo, né? Há uma certa revolta que está presente nessa afirmação de Jesus. Deus meu, cadê você? Cadê você? Ele está então, Anderson, isso para mim, acho que não é um ensino, não é uma dica, mas é um princípio que fala assim, cara, não tente explicar as coisas rapidamente. Por mais que seja esse ímpeto, né, explicador, explicativo, mas sempre sobra um elemento aí, entendeu? E aí em Jesus é um apego tão forte à vida, como diz o Bonhoeffer lá, só deveria falar de ressurreição aquele que amou a vida até o último segundo. É como se Jesus dissesse, eu quero viver, cara, eu quero viver. Então, é como se... E aí, a palavrinha que o Moltmann vai usar, Anders, pode dizer então, isso me fala de uma profunda solidariedade divina com o ser humano, sobretudo naquele momento do absurdo. Sabe aquela coisa assim que é impensável, é inominável, é a coisa radical, não tem explicação, não pode. Essa coisa aviltante, é como se Deus experimentasse, né, em si mesmo
esse aspecto aviltante, para ser o pai de todos aqueles que sofrem essa vil maldade do mundo, digamos assim, né? Então, o que ele quer afirmar ali é muito essa solidariedade divina com a condição humana, né? Então, viver bem não é viver acima desses sentimentos. Viver bem não é estar reconciliado com a morte. Viver bem é se apaixonar, cara. Essa é a mensagem do Evangelho, é estar apaixonado pela vida, é estar apaixonado, é não ser apático, né? E quanto menos apático você é, mais certamente mais próximo, digamos assim, do sofrimento você está, né? Não no sofrimento que você queira, que você busque, em absoluto, né? Mas mais você deixa se afetar pela vida, né? Então é muito interessante que isso desconstrua a nossa teologia do começo ao fim, Anderson, porque você disse bem, vamos ficar nos Salmos, né? É o salmista, vou lembrar do Salmo 30, né? O salmista está lá numa miséria desgraçada, num problema certo, vai parar num pronto-socorro daqueles lá, digamos assim, e diz o seguinte para Deus, cara: ó, eu não quero morrer, eu quero viver, mas que louvor a cova vai te dar? Que hino a sepultura vai te cantar? Então, isso é uma tentação a Deus. É como se... O Anderson, isso lembra Jó. Isso porque é o próprio Jó. nós estamos envoltos assim num conformismo. Né? Qual que é o princípio, assim? Qual que é o elemento mais humano, mais existencial que deriva daí, cara? Você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode se inconformar. Há inconformismos que não são fruto de ressentimento. Há inconformismos que são fruto de você ver que a vida podia ser diferente, cara. Podia ser diferente do que é. Há situações... Então, é muito interessante que Jesus, na sua espiritualidade bonita, humilde, judaica, vai encontrar no Salmo 22 a expressão mais profunda daquilo que ele está sentindo naquela hora. Deus, cadê você? Cadê você? E aquilo que eu disse, seja feita a tua vontade, contudo, tudo isso é o que a gente faz o tempo todo, e nos evangelhos já fazem isso, mas é para abafar um pouquinho, porque quem é que suporta isso? Eu lembro, eu era capelão lá do hospital, entendeu? Quando você começa a falar, cara, quando você começa a ouvir principalmente as pessoas, já vem, é uma briga com Deus, e a nossa tentativa é imediatamente defender Deus. Que é isso que a teodiceia faz, cara. E ela esquece do principal, que é se abrir para a dor do outro. O principal não é defender Deus, o principal é ouvir a dor do outro, cara. Abraçar o outro, se solidarizar com o outro. O bom samaritano não ficou dando explicações. Pô, você estava no lugar errado, na hora errada. Por que você fez isso? Mas você já... Tem uma coisa nossa que é muito interessante nesse sentido. Ele vai lá e abraça. Então, acho que é um pouco isso. É um pouco isso, né? Então, não é por acaso que sejam as palavras do Salmo 22, né? Deus meu, cadê você? Né? Porque na realidade, para analisar alguma coisa sobre Deus, é necessário, não sei se você concorda, ter humildade. Porque quando eu me coloco no lugar de Deus, coitado de Deus, porque eu faço tudo quanto é estrepolia. Eu mudo o mundo, eu faço tudo. Tem que ter. Jó só melhorou quando ele deixou a soberba, porque ele era justo aos olhos de quem? Dele. Ele estava olhando para um biguinho. Segundo a teoria dele, ele era o justo. Ele era justo mesmo? Anderson, então, então, interessante isso que você está dizendo. Na verdade, o que você está fazendo a defesa de Deus. É uma defesa muito refinada. Imagina, eu vou me calar agora. Eu vou me calar. Quem sou eu para falar esse monte de besteira aqui? Esse monte de... Olha, isso é a híbris humana, isso é esse orgulho desmedido. Quem é o ser humano para querer
E é isso, Anderson. Não, mas eu estou falando mais meia-culpa. A dignidade humana, a dignidade humana é uma coisa tão importante, né? Que em Jó, o próprio Deus teve que ouvir tudo isso, cara. O próprio Deus teve que ouvir tudo isso. Então, e é isso que aparece nos Salmos, e é isso que aparece em Jesus. Então, é como se Deus fosse uma resposta, sim, para as nossas indagações. Mas, muitas vezes, Deus é uma pergunta mais profunda para as nossas indagações. Ele reforça as nossas perguntas. Às vezes a experiência de Deus não é uma experiência de uma resposta. Às vezes a experiência de Deus é a experiência de uma intensificação de uma pergunta. Por que Deus? A gente nunca deve minimizar essa expressão, né? A gente nunca deve minimizar nenhuma forma de protesto, né? Então, por isso que o Moltmann vai dizer, é uma ferida aberta, é uma ferida aberta. Por que você está reclamando, cara? Pensa bem, você está assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Pensa, você morrendo vai ter o reino dos céus. Pensa, tem que ter um monte de explicações, né? É como se fosse uma solidariedade tão grande com a condição humana, cara, que Deus se silenciasse, né? Então eu posso interpretar o silêncio de Deus como é uma coisa providencial, mas depois Deus não sei o quê, mas ele estava pensando. Então, o que é o silêncio de Deus, cara? É uma profunda solidariedade com essas perguntas que a gente traz dentro de nós e para as quais não tem resposta, mas Deus nos abraça, cara, nos abraça. E é um silêncio assim que nos traz um sentido de uma solidariedade extrema, né? É um silêncio que é para ser pai desse monte de injustiças da história, desse planeta, né? de sangue, de inversão. Então, é como se o silêncio de Deus fosse a possibilidade de não explicar, mas apenas abraçar e dizer assim, não, isso não é pizza, isso não vai acabar em nada, nada disso está esquecido, nenhuma humilhação dessa vai ficar, eu abraço tudo isso. É como se Jesus descesse ao inferno, como se Deus, nesse silêncio, descesse ao inferno e abraçasse, né, aquilo que a rejeição maior, a dor maior, né? Então não há dor nessa história, não há morte que fique no esquecimento, que fique na indiferença, né? Então é um pouco isso que é a pegada do Moltmann aqui que ele quer mostrar, né? Então é uma ferida, porque a tendência é a gente explicar, porque a tendência é a gente justificar, né? Porque a tendência é você dizer como você me disse, está certíssimo. Pô, Jó, pensa bem, cara, você está falando besteira. É como se o livro de Jó dissesse o contrário, Jó. Não, cara, como se o Deus dissesse para Jó, você me venceu, né? Então, assim, talvez Jó tenha vencido determinadas imagens de Deus, né? Que são muito comuns até hoje para nós, né? Talvez a luta de Jó fosse exatamente com essas imagens, né? Desse Deus, né? Que nos conformemos com tudo, né? Que jamais nos indignemos e que sempre achamos, não, seja feita a vontade de Deus. Né? Morreu é porque é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. E em nome dessa vontade de Deus, nossa, quanto horror a gente comete, quanta desgraça, né, a gente faz, né? Tudo em nome dessa vontade de Deus. Então, acho que esse silêncio, para nós, é muito interessante. A gente tem uma certa calma, a gente não se apressar, e saber que estamos abraçados, né? Estamos abraçados, manter a nossa revolta nesse sentido, né? A nossa revolta nesse sentido. Com certeza. Muito obrigado, Edson. Valeu, amigo. Muito bom, Edson, Redentor. Muito, muito bonito.
Mais alguém tem alguma colocação ou pergunta para o Edson? Patrícia, muito bom, Edson, bem legal mesmo, cara. Acho que talvez seja o maior autor, né? Por exemplo, porque viu, Alexandre, por exemplo, essa categoria do lamento, cara, eu acho que é uma coisa tão importante, cara, que a gente às vezes confunde com a lamúria, né? O lamento é isso, cara, é o grito, é o grito. É como se essa imagem que a gente tivesse de Deus, Deus já predestinou tudo, Deus já pensou tudo, Deus já fez tudo, Deus já imaginou tudo, Deus já preservou tudo, Deus já preparou tudo. Quem é você para gritar? Entendeu? E aí, quando você olha, o Anderson tem razão, quando você olha para os Salmos, é só isso, cara, é só oração. Oração é esse lamento, esse lamento. Como é importante isso, esse grito, esse grito. O Miguel de Unamuno lá, né? A maior santidade de um templo está em ser um lugar em que a gente vai chorar em comum, a gente vai colocar as nossas questões, a gente vai dividir as nossas angústias, dividir as nossas perguntas, os nossos inconformismos, né? Um miserere cantado por uma multidão assolada pelo destino vale mais do que 1000 páginas de filosofia. Miguel de Unamuno. Não basta curar a peste, há que sabê-la chorar. E esse é o ponto. Saber chorar, saber gritar, saber dizer. Porque eu acho que se a gente não grita, se a gente não se indigna, se a gente não se revolta, isso vai aparecer na forma de lamúria, isso vai aparecer na forma de nhen, isso vai aparecer na forma de algum adoecimento. Então, acho que essa é uma categoria super importante para nós, né? Que está muito presente na tradição judaica. Claro. Oi, Marisa. Eu acho, assim, o que eu fico conversando com Deus na cozinha de manhã, que eu deixo cedo para preparar café, eu falo alto, então para ninguém pensar que eu tô maluca, eu fico sozinha na cozinha falando com Deus. E eu hoje eu estava falando com Deus isso. Eu vim da onde? Porque é tanta dor, é tanta confusão, é uma vida pesada. Eu vim da onde? Ele me conhece. Ele me conhece antes de eu vir, antes de eu ter pai e mãe, Carlos Alberto, Elzira, ele já me conhecia. De apresentação. Como o Edson falou, Deus já está com a nossa vida toda escrita e detalhada. Então, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou reclamar, porque eu só faço isso mesmo diante dele. Não tenho outra saída. Eu não tenho a quem reclamar, a quem reivindicar. E digo, Senhor, onde o Senhor está? É essa a minha questão todos os dias. Cadê você, Senhor? Olha para mim, e é um silêncio, parece um descaso de Deus, né? E no final eu tenho que dizer, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a minha não vai ser feita. Não adianta que a minha vontade não vai ser feita a dele. Então, eu não tenho muito para onde correr. O final da minha oração é essa sempre. Seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a minha não vai ser. É isso aí. Posso complementar umas coisas aqui? Eu não sei quantos de vocês têm as angústias que eu tenho. Eu fico pensando aí, o Edson falou em 40 mil mortos, fico pensando no tempo da Inquisição, o tempo da morte dos judeus depois da guerra. Acho que Holocausto. O tempo da escravidão, né, africana. Onde estava Deus nesse tempo, né? E assim, um poder, o tamanho que ele tem, por que permitiu? Né? Eu não sei se vocês se angustiam com isso, eu me angustio bastante. E o sofrimento que a gente vê aqui no Brasil, no Rio, né? Nas pessoas indigentes, faveladas, sofridas, né?
Eu não sei, isso me angustia. Posso? Quer complementar? Vai lá, Marcinho. Eu quero falar, é o seguinte, eu sou de formação, já fui de formação fisioterapeuta. Que o fisioterapeuta era aquele que pegava aonde dói. E eu, às vezes, me pergunto, será que Deus não é esse nosso fisioterapeuta que pega, às vezes, pesado aonde dói, pensando num alongamento espiritual, já que ele está sendo um terapeuta para nós, mesmo quando a dor é muito grande? É triste. Márcia, isso aí, então, por isso que é ferida aberta e não fecha. Né? Ou cobertor, você cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Né? Então, isso aí, às vezes, é uma coberta maravilhosa, e eu uso muito também, né? Deus está esticando, né? E etc, etc. Mas há situações, Márcia, que não tem jeito. Não dá para dizer que Deus estava querendo algum ensinamento, alguma coisa boa com o Holocausto. Não dá para dizer que Deus está querendo alguma coisa boa com essas 100 mil mortes, né, dos nossos irmãos aí brasileiros. Sabe? Então, tem coisas assim que são as respostas muito rápidas, são as respostas muito... E aí é interessante, acho que o próprio Novo Testamento, ele tem várias respostas para essa pergunta. Por que Deus... o que aconteceu ali? Por que Deus se silenciou? Né? Então, há uma visão mais sacrificial. Na verdade, Deus estava sacrificando o seu filho para que, através daquela oferenda, Deus estava doando a ideia da doação, né? Deus doou o seu filho, Deus, para que nós... Tem uma série de interpretações, mas acho que todas são tentativas, né? Acho que cada uma tem o seu lugar, cabe num determinado momento, né? Mas exatamente são tentativas de dar uma explicação onde é que estava Deus, onde é que estava Deus. Então é muito forte isso, é muito forte o grito de Jesus, Deus meu, Deus meu. Então isso fala de uma intimidade. Marisa, eu fiquei pensando, né? Você é uma pessoa muito espiritualizada, você tem uma força espiritual, então é como se você fosse traída por si mesma ao se ver dizendo, Deus, porra, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Então é tão bonito isso, quer dizer, é uma intimidade que é a intimidade do pai com o filho, cara. Né? É uma coisa tão profunda. Você não é uma escrava, você não é uma serva, você não é uma... Você fala. Né? Então acho que o grito de Jesus é uma coisa assim que por isso que isso não pode ter uma explicação, né? que mantenha aberto essa pergunta para a qual não tem resposta. Não tem resposta, né? De um lado. E de outro lado, né? Seja o que for, que Deus se silenciou porque não tinha poder, porque não podia, porque não sei o quê, né? Cara, se a gente pegar entre as interpretações do Novo Testamento, a linha que costura tudo, todas elas, na base de tudo está o amor de Deus, cara. Está o amor de Deus. Né? O João capítulo 3, que a gente aprendeu criança, Deus amou o mundo de tal maneira que... Então, esse dar, esse doar, não é um sacrifício, não é para pagar o pecado, não é para cobrar não sei o quê, não é para dizer, é por amor, cara. É por amor, é por paixão. Deus é um apaixonado. Né? Então, seja o que for, né, o que isso queira dizer, que ele cedeu, que ele se doou, o paradidomai, né, que é o verbo lá do Novo Testamento. Deus se entregou, Jesus se doou, Jesus se entregou, Deus o entregou por todo. Seja o que isso signifique, a gente não pode descolar isso dessa ideia da paixão, dessa ideia do amor. Né? Então tem um amor aí, tem um amor profundo, né, que nos abraça nesse sentido. Né? E vamos ser sinceros, cara, a gente vive a maior parte, né,
linguagens, nessas conversas que nós inventamos, inclusive como comunidade de fé, para dar sustentação à nossa vida. Mas você sabe, todos nós aqui sabemos que há um momento, cara, que não tem muita sustentação, não. Há alguns momentos que a gente fica num lugar que parece que não tem chão, não tem consolo, né? Não tem solo, não tem chão. Então é como se o grito de Jesus, né, fosse exatamente esse momento, né? Esse momento. Para a gente saber que Deus está aí abraçado com a gente, cara. Deus está aí entrelaçado conosco nesse momento, né? Enfim, diz aí, Alexandre. Muito Está bom. entrelaçado, mas dói. Uhum. Eu posso falar uma coisa antes do Alexandre, rapidinho? Eu, quando vi o Edson conversar hoje sobre o tempo de capelania dele, né, em que ele falou como era sofrido, né, o tempo, por exemplo, que ele passava com o pessoal da hemodiálise, né, que é uma doença, que você tem uma doença crônica e não vai poder se desvencilhar para viver bem fora daquela máquina, 3, 4 vezes por semana, né? Eu acho que eu fazer medicina também, principalmente a parte de terapia intensiva pediátrica, a parte de oncologia pediátrica, né, me fazia fazer muitas perguntas a Deus, né? E às vezes eu ficava sem conseguir expressar e ratificar o amor de Deus com essas pessoas e os pais, né, tão sofridos, às vezes adolescentes lá no INCA, tão sofridos, né? E falta, assim, a palavra, né, para a gente poder oferecer e mostrar essa face amorosa, né, empática e de Deus para uma pessoa que às vezes está sofrendo assim 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? É muito difícil, eu acho muito difícil. O que eu tentei dizer, Júlia, que é tão importante, que é tão consolador, quanto dar uma resposta para a pessoa, como, né, tentar encontrar uma razão para que, Deus tem um propósito, isso está acontecendo. Tão importante quanto, que eu acho que é um gesto de amor também, eu vejo como um gesto mas tão importante quanto isso, é a gente aprender a se silenciar, cara. Né? A gente aprender a mastigar, né, que o sofrimento, no fundo, é um mistério, como o amor é um mistério, cara, né? Então, porque essa coisa muito rápida de querer explicar muito, que às vezes isso é necessário, isso é importante. Mas às vezes a gente se silenciar diante de certas coisas é tão importante também, cara. E só abraçar, e só amar, e só beijar, e só, sabe, não explicar, porque não tem coisa que não tem explicação, entendeu? E se indignar, aí que eu estou querendo, eu estou trazendo essa questão da revolta, da indignação para dentro disso aí também, não é? Então, assim, porque às vezes uma boa revolta, uma boa indignação é a coisa mais importante. Uma pessoa que só leva pancada, uma pessoa que só está estrupiada afetivamente, uma pessoa que só leva pedrada numa relação, uma pessoa que é desconsiderada, que é anulada, essa pessoa precisa aprender o que é revolta. Essa pessoa precisa aprender o que é o grito. Essa pessoa tem que aprender a dizer não. Tem que dizer não. Né? E o nosso discurso não admite, não, vamos consertar. Não, isso vai dar tudo certo. Não separa, não. Uma mulher, né, que está lá vivendo uma relação. Não separa, não, porque a vontade... Percebe? Então, como que essa categoria da revolta, às vezes do grito, ela é fundante, ela é fundamental, ela é assim, ela é como se fosse uma coisa primal em nós que não pode ser deixada de lado. A gente vai tamponando tudo, a gente vai explicando tudo, né? Então, por isso a recomendação. Não tinha essa coisa lá no INCA. Muitas vezes o que eu fazia era abraçar e chorar junto, sinceramente. Aí eu me senti um pouco fracassada, porque eu não estava dando de Deus para aquela pessoa, entendeu? Não sabia nem o que falar. A única coisa, quantas vezes eu abraçava e chorava junto, entendeu? Olha que não era coisa capaz de interessante. falar
E não era capaz de falar não conseguia. O que eu ia falar de Deus ali? Não conseguia. Porque nós só temos coisas a falar do Deus Todo-Poderoso. Do Deus Todo-Poderoso nós temos um montão de coisa para falar. E o que você acabou de dizer, Júlia, é como se aquele momento te pedisse falar de uma outra coisa. A gente não tem vocabulário, que é o abraço, que é o beijo. E aí você sente esse sentimento de frustração profunda, né? Muito bom. Edson, arrebentou. A gente vai começar a fechar essa parte do estudo, né? Da teopatia. A gente viu quatro experiências específicas da teopatia. É importantíssimo o que o Edson fez hoje, porque a quantidade de questões que foram colocadas mostra o quão calcificados nós somos dentro das versões disso que a gente estudou aqui como teodiceia, né? A gente está sempre buscando as explicações. É uma causalidade, por que surgiu ou para que serve. São duas causalidades. Ou essa criança ela está assim por causa de ou para algo. E a gente está sempre introduzindo um controle e justificando Deus, que é sempre uma espécie de super-herói americano dentro da nossa configuração religiosa. Né? Deus é o super-homem sem criptonita. Esse é o nosso Deus. Ele é um super-homem sem criptonita. Então, ele não tem ponto fraco em nada, ele não sofre nada, ele está acima sempre de, e a gente não consegue experimentar exatamente os paradoxos da Bíblia que o Edson está trazendo aqui. Há uma fraqueza que é potência. Há uma onipotência que não serve para nada. Que não serve para nada. Mas é onipotência. Mas serve para quê? Para julgar, para condenar, para meter o dedo em riste, né? Para submeter. Não é à toa que hoje as pesquisas do planeta todo, desde o final do século XIX, mostram que onde houve essa noção de Deus onipresente, houve culturas baseadas em autoritarismo. Autoritarismo político, autoritarismo religioso, autoritarismo ético. Ou seja, isso não está desvinculado da nossa tradição ocidental. Então, é muito importante o que o Edson está trazendo para a gente, porque nós temos que, a partir de agora, pensar o lugar dessa revolta. Ele tá já no mais para o final, ele está fazendo questão de colocar. Lembrem-se de Jacó brigando com Deus, hein? Lembre-se. Vamos pensar o grito de Jesus na cruz. Vamos lembrar isso. Né? Tem alguma coisa de um inconformismo que faz parte, não da explicação do sofrimento e do mal, mas faz parte de um modo de subversão, de uma série de estratégias que são de aviltamento, que são de desdignificação da vida, inclusive das dores da vida, já que os sofrimentos não se equivalem. Né? A gente viu semana passada, uma dor de dente comum de uma pessoa classe média não é a mesma dor de dente de quem nunca teve acesso à odontologia, não é? Porque são outros contextos, aquela dor tem outros elementos. Então, é muito bom. A fala do Edson hoje é revolucionária, porque tem que mexer com a gente. Quando o Edson diz que Deus é um Deus apaixonado, a paixão, o pathos, isso, olha a quantidade de questões que estão surgindo, porque a gente está muito preso ainda nisso. Né? A mãezinha, né, como a gente chama, a Maria Júlia, ela trouxe uma questão, como que ela ficou mal por não ter resposta, ter chorado ao lado. Vamos lembrar que quando Lázaro morreu, o menor verso da Bíblia só diz isso. Jesus chorou. Ele não... Aí depois ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Né? Aliás, naquele contexto, perdão. Mas ele chora. O padre Manuel, que talvez venha falar um dia para a gente aqui, estava em Macaé, morreu uma criança de 5 anos, acho que com leucemia. Ele olhou para aquele fato, ele começou a chorar e bater no caixão. Abraçou a família e não conseguiu celebrar a morte da criança. E abraçava e chorava, e bateu num caixão. A família se converteu por causa do choro e da revolta de um padre.
Não explicou nada. Não falou de céu. Ele chorou e se revoltou. Não tinha o que dizer. E que nem a Maria Júlia, ele me contou que ficou mal depois. Agora o Edson está trazendo para a gente a potência desse choro. O poder de bater num caixão dizendo eu não tenho resposta, eu queria que vivesse. Ou seja, o Edson está humanizando a nossa divindade e mostrando o caráter sagrado de estratégias para a gente lidar com os sofrimentos. Sem esses discursos extremamente poderosos culturalmente, mas, como disse o Edson, a Marcinha, não dá conta de tudo. Eles não dão conta de tudo. Não dão conta de tudo. Então, que nos próximos encontros, eu vou ver agora, dividir com o Edson, como é que ele vai voltar, como é que ele vai falar de novo para a gente. A ideia é a gente buscar na revolta, nessa revolta que o Edson está trazendo, uma possibilidade da gente ressignificar, né, a amplitude de certos sofrimentos. Beleza? Ou seja, tem muito pano para manga aí para a gente.